Alunos do quarto ano, professora Jaque vai finalizar, né, o conteúdo de História do Paraná de hoje, segunda-feira. Então, nós iremos finalizar as páginas 33 e 34. Então, a página 33 vai trazer sobre a organização social dos tropeiros. Bem, os tropeiros eram aqueles homens, né, que viajavam em mulas, né, e a cavalos, carregando, né, transportando os alimentos, tá certo? Então, aqui vai falar que a partir, né, de 1601 a 1700, na tentativa de encontrar ouro, né, que os paulistas vieram para o nosso estado em busca de enriquecer. Eles achavam que eles viriam para o nosso estado, iriam encontrar pedras preciosas e iriam enriquecer através delas, tá? Eles subiram a serra em direção ao local onde hoje se encontra o Planalto Paranaense. Lá eles se estabeleceram, né? Eles fundaram novos povoados, como Curitiba, São José dos Pinhais e também, pessoal, Tibagi. Eles carregavam, né, junto com eles sempre os escravos, tá? Os trabalhadores que eram escravizados na busca dessas pedras, né, para os paulistas. A maioria das pessoas que moravam nessa região naquela época vivia de forma simples. Suas casas poderiam ser cobertas com palha ou telhas de barro. A mobília era formada por mesas e bancos de pau. As camas podiam ser cobertas com lençóis e travesseiros bordados. Como os paulistas não encontraram, conforme eles, né, achavam que iriam encontrar aqui no nosso estado, uma quantidade grande de ouro nessas terras aqui, eles tiveram que passar a dedicar na criação de gado, e eles levavam esse gado de uma região para outra, tá, do nosso país, onde servia no transporte de cargas, na alimentação e na confecção de utensílios de couro. Os tropeiros ou peões, geralmente, eles eram homens livres, ou seja, eles não tinham um lugar certo, eles viviam de um lugar para o outro levando mercadorias, tá? Os indígenas e os escravizados, né, que a gente viu que os espanhóis, os africanos também, eles foram muito escravizados, esses africanos, né, eles eram responsáveis pelo trabalho na agricultura que abastecia as fazendas de alimentos. Eles eram responsáveis pela mão de obra mais difícil, né, que era plantar e era procurar essas pedras, era ali também na criação do gado, tá? O tropeiro também era um mensageiro. Quando percorria as vilas e os povoados, ele levava e trazia recados e bilhetes, avisos, mensagens, notícia dos últimos acontecimentos, sendo uma fonte de informação, porque até naquela época não havia, né, correios, né, não tinha um meio de comunicação, né, para as pessoas se comunicarem com pessoas de outros estados, certo? Então, os tropeiros acabavam sendo um mensageiro, levando aí as notícias, informações, tá bom? De um estado para o outro ali. Página 34, pessoal, vai estar refletindo sobre isso, tá? Sobre esse assunto que a gente viu, sobre a organização social dos tropeiros, que eles tiveram grande contribuição aqui para o nosso estado, né? Nós sabemos que conforme essas viagens, deles levar mensagens, levar alimentos, né? Transportar o gado também, foi se formando as vilas, porque eles precisavam parar, né? Para descansar, para se alimentar, e com isso foi surgindo, né, novas vilas. Então, número 1, destaque o quebra-cabeças do seu material de apoio e monte um colando em uma folha de sulfite. Então, vocês vão pegar uma folha de sulfite e vão montar esse quebra-cabeça que está no material de apoio. Observe as imagens, elas retratam um dia na vida dos tropeiros que viveram em nosso território. Em seguida, escreva um parágrafo comentando o trabalho realizado por essas pessoas. Então, vocês vão pegar uma folha de sulfite, quem não tiver folha de sulfite, pega a folha do caderno mesmo, cola lá no caderno de história, tá? E vocês, observando essas imagens que vai ter lá, vocês vão escrever um parágrafo comentando o trabalho realizado, tá certo? Por essas pessoas. 2. Descreva em seu caderno o quadro Panorama de Curitiba. Então, vocês vão pegar o caderno de história, já podem até colar o quebra-cabeça no caderno de história, e vocês vão fazer o cabeçalho, né?
Campo Mourão, 28 de setembro de 2020, atividade referente ao conteúdo de História do Paraná, página 34. Daí vocês vão olhar essa imagem aqui, ó, essa pintura, né, do Carlos, Panorama de Curitiba, né? Panorama é ali o espaço, né? Estamos vendo como era Curitiba, tá? Em 1888. Então, vocês vão olhar aqui, o que nós podemos ver? Analisando essa imagem, nós podemos ver casas simples, nós podemos ver ali, ó, casas cobertas com, né, a maioria, né, aparenta ser telha de barro, que era daquela época. Nós vemos também vegetação, bastante vegetação ali. Nós vemos poucos prédios, tá? Nós vemos poucas casas modernas, né? As casas no estilo daquela época. Nós vemos também a igreja, tá? Que naquela época, como, né? Os tropeiros ou até aí os europeus, como eles queriam catequizar os índios, né? Vindo dos jesuítas também veio, né? As igrejas. Então, ali nós podemos ver, né? O alto ali de uma igreja, tá certo? Nós podemos ver aqui, ó, o cultivo, né? Nós temos aqui ao lado direito uma casa com uma cerca, possivelmente alguém que está criando gado ou alguma coisa, tá certo? Então, vocês vão analisar essa imagem, vocês vão responder o que vocês estão vendo, tá? Nessa imagem aqui do Carlos, lá de 1888, que é o Panorama de Curitiba. Se nós formos analisar essa imagem de 88 para a imagem de hoje, nós vamos ver quanto que a cidade modernizou, tá? Graças aí também, né? A esses tropeiros, graças também a esses colonizadores, graças também, né? Aí as pessoas, né, que vieram aqui para o nosso estado, que contribuíram aí com a sua cultura, suas vivências, para ajudar a crescer, né, e as construções do nosso estado aqui, que é o Paraná, certo? Então, nós vamos finalizar hoje até a página 34. Realizem essas duas atividades no caderno de história de vocês, tá certo? Então, a professora vai ficando por aqui. Respondam aquelas questões completas, letra maiúscula, sinais de pontuação e letra legível, tá bom? Um beijão para cada um de vocês e até logo. Tchau!